E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre sexo, religião e política. Espera aí que eu já vou explicar o que aconteceu. Uma das coisas mais legais que eu gosto aqui no canal é gravar vídeo sobre perguntas, respondendo perguntas. E existem muitas perguntas que eu acabo reunindo quando a pergunta é do mesmo assunto. Eu reúno várias perguntas e gravo então vídeos sobre o determinado assunto. Outra coisa importante para você saber é que aqui no YouTube nem todas as perguntas ou todos os comentários eles aparecem para todo mundo. Quem é dono do canal, a gente faz assim como se fosse uma seleção. Existe um termo, mas você retém a pergunta ou comentário e depois você aprova ou não. Então, as perguntas que eu vou responder aqui não vai aparecer o autor da pergunta, mesmo por questões de anonimato, tá bom? Fica aí que esse vídeo vai ser muito interessante e você vai até se surpreender com a forma que eu penso. Fica aí, hein? Eu sou o professor Eristeu, sou professor PEB1. PEB1 é quem trabalha com os anos iniciais. Esse ano já faz aí mais de 25 anos que eu estou em sala de aula e nesse canal aqui nós produzimos conteúdos. São conteúdos relacionados a concurso público, técnica de estudo, enfim, alguns conteúdos relacionados aos anos iniciais, porque eu sou professor dos anos iniciais, e também eu respondo algumas perguntas quando eu acho que vale a pena. Apesar de toda pergunta é interessante, vale a gente responder. Então vamos à primeira pergunta. E olha assim, eu não quero escandalizar ninguém, nem atacar ninguém. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Aqui é apenas uma pessoa que está opinando sobre o assunto e é um ex-aluno e também seguidor do canal. Ele, inclusive, mandou, além da pergunta, ele mandou no meu WhatsApp, que ele ainda tem o meu WhatsApp, eu acho interessante isso. Ele mandou no WhatsApp o vídeo, o pequeno vídeo e a reportagem. É sobre esse pastor aqui. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. O que eu penso, que ele perguntou, o que eu penso sobre? Existe no Brasil uma Constituição. Lembrando, é a minha opinião, isso não quer dizer que está certo ou errado, é a minha opinião. Existe no Brasil uma Constituição, existem leis. Quando o indivíduo, a pessoa, ele transgride alguma lei ou alguma coisa que está na Constituição do Brasil, ele fere a lei. O que acaba? Ele é denunciado, investigado, é todo o processo, né? Denunciado, alguém denuncia, ele é investigado, ele é julgado, ele tem ampla defesa e depois, se ele for condenado, aí ele recebe então a pena, e aí a pena vai desde prisão até pagar salário, enfim, ou prestar serviços comunitários, enfim, ele é julgado, condenado e aí ele cumpre a pena. Mas até esse processo ele tem amplo direito à defesa. Se esse
pastor está fazendo isso e até o momento ele não foi preso, talvez denunciado, alguém deve ter denunciado aí nas redes sociais, etc. Mas a princípio ele não foi preso, não foi julgado, não foi condenado, ou seja, ele continua fazendo o que ele está fazendo aí. E, modesta parte, tem um monte de gente que segue ele, inclusive, durante o vídeo que você vê, ó, vê de novo. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Quando ele fala, até as pessoas batem palma. Então, existem muitas pessoas que compactuam com o que ele está dizendo. Então, ele está ferindo a lei? Vamos aqui para nós. Até o momento, não. Aquele pessoal lá do Rio de Janeiro, que matou a Marielle Franco, que foi condenado, foi investigado, demorou um tempão e agora estão presos. Aquele grupo, dia 8 de janeiro, que invadiu, que quebrou lá, enfim, eles cometeram o crime e aí foram julgados e muitos já estão cumprindo pena. Então, realmente, eles feriu a Constituição. Nesse caso aqui, até o momento que eu saiba, ele não feriu a Constituição. Se ele não feriu a Constituição, ele continua produzindo os vídeos aí e causando grandes comentários. Agora, vem aqui para mim, deixa eu te falar. Muitas vezes a gente faz o nosso julgamento a partir daquilo que a gente acredita. Então, eu, por exemplo, vou dizer a minha opinião, já que pediu a minha opinião, eu não faria essas coisas e nem falaria essas coisas simplesmente para ganhar views ou ganhar visualização ou ter mais patrimônio. Inclusive, o meu aluno até mandou aí os valores, relógios que o cara usa e questionou. Muitas pessoas que seguem ele, que estão lá na igreja, não tem talvez nem o que comer. Isso é toda uma questão que tem que ser discutida, porém, eu não estou defendendo. Eu acho que ele não está fazendo aquilo que é correto, mas a partir da minha percepção, a partir da percepção de outras pessoas, só que perante a justiça, perante as leis, está tudo certo. Está certo porque até agora ele não foi preso. O momento que ele for preso, aí sim ele feriu as leis, feriu a Constituição, foi julgado, etc. Se um dia ele for preso, tá bom? O que eu acho que as pessoas têm que ficar um pouco mais crítica e saber o que segue. Se segue uma pessoa porque ele está falando aquilo que realmente condiz com o seu dia a dia, ou segue a pessoa porque a pessoa acha que a pessoa é bonita, porque vai para o céu, vai para o inferno, é essa história toda que as pessoas falam, tá bom? Outra pergunta na questão de religião é o seguinte, eu fiz um vídeo, já faz tempo, não sei como a pessoa resgatou o vídeo não está no YouTube, está no Facebook, está numa das minhas redes sociais, a pessoa até tirou print e mandou, perguntando sobre quando eu falo a questão de céu e inferno. Teve um momento que eu produzia conteúdo relacionado especificamente à religião e eu falei sobre a questão de céu e inferno. Hoje, na minha concepção, isso não existe, nem céu, nem inferno. Se você quiser um vídeo especificamente, eu posso resgatar, regravar aquele vídeo, tendo os mesmos argumentos, porque eu não acredito nessa questão de alguém ir para o céu, alguém ir para o inferno, pessoas que são escolhidas, essa história toda. Mas isso fica para outro vídeo. Vamos a outras perguntas. A outra pergunta que chegou é sobre a questão de sexualidade. E o aluno perguntou, eu não sei se ele é meu aluno, que eu não consegui identificar, mas ele é seguidor do canal e ele fez a pergunta. E aqui eu queria refazer um comentário que eu fiz há muito tempo numa aula de pais. Eu participei uma vez num projeto bem legal, que era numa escola, em que a escola tinha escola de pais. Então existia aula para os alunos e em determinado dia da semana existia aulas para pais. E eu fui um dos professores que fui convidado para dar aula para os pais. E o assunto era a questão de educação sexual. Eu acredito que as escolas deveriam investir cada vez mais nesse assunto, independente da crença, e eu vou até mais, independente dos questionamentos dos pais. Eu acho que deveria ser uma matéria comum, ou seja,
Para você estudar nessa escola, em determinada série vai ter a educação sexual. E assim, quanto mais antes, quanto mais cedo o aluno começar a falar sobre esse assunto, eu acredito que é melhor. Por quê? Porque se ele não aprende na escola, ele vai aprender lá na rua com o amiguinho ou vai aprender na frente da televisão assistindo coisas que ele não consegue trocar ideia, ele só vê. Quando ele vê um filme ou alguma coisa relacionada à sexualidade, ele só está vendo, ele não consegue trocar ideia, não consegue falar, tirar suas dúvidas. E aí, a sala de aula eu acho que é o momento ideal. Eu acho que é o local mais apropriado para conversar sobre esse assunto. Porque pensa assim, vamos pensar no aluno de 13 anos, um aluno de 13 anos. Vamos ver aonde que esse aluno frequenta. Primeiro, família. Muitas famílias têm dificuldade de falar sobre a questão da educação sexual, então na família muito pouco se fala. Ele frequenta as redes sociais e os amigos dele, então os amigos conhecem tanto quanto ele, então como vai falar de um assunto se os dois conhecem a mesma coisa? Então vai gerar mais dúvida. Outro ambiente que ele participa, talvez numa determinada religião, numa determinada crença ou numa ONG, geralmente não se fala abertamente sobre esses assuntos. A preocupação de muitas instituições religiosas é levar o indivíduo para o céu ou o indivíduo para não o inferno, livrar o indivíduo do inferno, mas não conversa de coisas práticas, como por exemplo as dúvidas dos adolescentes. E aí sobra o quê? Sobra a escola. Então o único lugar ou o lugar mais apropriado de falar sobre isso é a escola. Então de uma forma eu fico até assim lisonjeado, é isso que falo, eu fico até feliz do aluno poder perguntar esse assunto, significa que ele tem confiança em perguntar, eu não vou colocar aí o nome dele, mas é interessante que ele fez a pergunta, então eu fico feliz. Por outro lado, eu fico preocupado porque se ele está fazendo essa pergunta para uma pessoa que ele não conhece, só conhece aí através dos vídeos, isso significa que a família não está falando, significa que o ambiente que ele frequenta não está falando sobre o assunto e significa que a escola dele também não trata esse assunto. E a pergunta que ele fez foi exatamente assim, eu vou colocar o print aqui, não vou deixar o nome do aluno, vai aparecer desse lado ou desse lado, mas mais ou menos o que ele quis dizer é o seguinte, ele perguntou, eu estou com medo se a minha namorada ou a menina que ele tem, segundo ele tem 13 anos, se ela ficou grávida porque nós tivemos relação e não foi usado preservativo. Então essa é a pergunta dele, é uma pergunta básica. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu sou pedagogo, sou pai e sou também avô. Gente, é uma pergunta que alunos de 11 anos, 12 anos, quinto ano, sabe, quinto ano ali, antigo quarta série, já deveria saber dessas coisas. O que acontece na cabeça dos adultos é achar que o aluno só vai poder saber dessas coisas, a menina ou o menino, depois quando chegar aos 18 anos, aos 20 anos, até quando casar. Isso era tempo antigo. Hoje, quanto mais cedo os alunos souberem como funciona a sexualidade, como que é o desenvolvimento humano, como que é o desenvolvimento da nossa sexualidade, melhor é para eles. Tanto para se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, como até evitar essas possíveis gravidez que é a preocupação desse aluno. Então vamos lá, respondendo você ou você que tem essa preocupação. É assim, fica grávida, a menina fica grávida se ela estiver no período fértil. Então, pelo que você comentou, vocês tiveram relação e não usou preservativo. E a sua dúvida se ela está grávida ou não. Não tem como saber, a não ser daqui a alguns dias. Ou seja, se ela voltar a menstruar, significa que ela não engravidou. Então, o que eu sugiro que você faça? Primeiro, mantenha-se calmo. Se por acaso acontecer isso, dela ficar grávida, você tem que conversar com seu pai, com a sua mãe. Ela também tem que conversar. Eu sei que vai ser uma conversa difícil, mas é preciso que vocês conversem. E a partir de agora, tomar os seus cuidados, tá bom? Outra pergunta de uma menina aí, ela perguntou sobre a idade para namorar. Eu fiz um vídeo bem interessante que aparece desse lado ou desse lado,
qual que é a idade ideal para você começar? Se é que existe a idade ideal para você começar a namorar. E a última pergunta é relacionada à política. O aluno perguntou se eu vou votar no pessoal de direita ou votar no pessoal de esquerda. Antes de eu responder a pergunta, deixa eu dizer para você como surgiu a questão de direita e de esquerda, tá bom? Surgiu mais ou menos assim. Teve uma época, muitos anos atrás, na Idade Média, do feudalismo, feudalismo, onde que as pessoas tinham os feudos, que eram pequenas propriedades, e eles pagavam impostos, as terras não eram deles, eles pagavam impostos para as pessoas que tinham maior terras, maior patrimônio, que geralmente era o rei ou a rainha ou o imperador da época. Enfim, eles pagavam os impostos. A gente paga imposto até hoje, tá bom? Mas eles pagavam imposto. E a quantidade que eles pagavam estava muito pesada. Ou seja, eles faziam a colheita e a quantidade que ia para pagar o imposto, que eles pagavam através da plantação, estava ficando muito. Então, por exemplo, eles colhiam lá 100 sacas de milho. Das 100 sacas, por exemplo, 80 ia para o dono da terra e para eles que trabalhavam ali no sol, ficava só 20. Então, eles estavam reclamando muito. E aí eles fizeram uma reunião, tá bom? Fizeram uma reunião. Então, foi assim que surgiu direita e esquerda, tá? Eles fizeram uma reunião e na reunião, não sei se você a maioria dos locais que você entra, principalmente dentro de igreja, e lá tinha as igrejas, a reunião aconteceu dentro do salão de igreja, as carteiras, os bancos eram organizados desse lado e desse lado. E aqui tinha o corredor. Você já viu a igreja assim, né? Tem o corredor que dá bem em frente ao altar, assim. E do lado tinha uma fileira de banco e do outro lado tinha a fileira de banco. E aí, para organizar a questão da discussão, eles iam discutir se ia manter o imposto ou ia diminuir o imposto, porque estava muito. Aí, o que eles fizeram? As pessoas que eram a favor de continuar o imposto naquele patamar, sentava do lado direito. Quem estava feliz com o sistema, quem achava que o sistema estava maravilhoso, que não precisava mudar, que graças a Deus nós temos trabalho. Já viu essa frase? Tá difícil, mas graças a Deus eu tenho trabalho. Falar em trabalho, eu vi um vídeo bem interessante. Vê isso aí. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi et un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Ça va, ça va. Merci beaucoup. Pas de quoi. Muito louco, né? Mas enfim, aquelas pessoas que achavam que estava tudo certinho, ficava do lado direito. Aquelas pessoas que achavam que não, nós temos que pagar menos impostos, porque os impostos estão muito pesados, ficava do lado esquerdo. E aí foi onde surgiu direita e onde surgiu esquerda, tá bom? Então eu sempre, desde que eu conheço por gente, eu sempre quis e fico desse lado. Eu acho que o imposto está muito alto, eu acho que muitas privatizações não deveriam acontecer, eu acho que a ideia, por exemplo, uma ideia de direita e esquerda, a maioria das pessoas são de direita, são a favor, por exemplo, que tenha armas à vontade. Eu acho que não, deveria que ter armas somente as pessoas que trabalham com segurança pública, policial, guardas, etc. Então, só essas pessoas. Então, eu sou a favor de ideias. Então, as minhas ideias são mais das pessoas que sentou à esquerda do que as pessoas que sentaram à direita, entendido? Então, aí eu respondo então, a sua pergunta. Sempre votei nas pessoas que estão à esquerda. E existem vários exemplos, por exemplo, outro exemplo muito claro aí, que houve uma lei da questão de criminalização do aborto. Então, várias pessoas falam, professor, mas você é a favor. Não é questão de ser a favor. Você precisa ler e entender o que está entre linhas. Então, na realidade, respondendo a sua pergunta, esse ano eu já sei em quem votar. Vou continuar votando nos pessoal que são de esquerda. Isso quer dizer que todo mundo que é de esquerda é bom? Não! Isso quer dizer que todo mundo que é de direita é ruim? Não! Sabe por quê? Conta-se a história que na hora da reunião lá, teve umas pessoas que entraram e sentaram à direita. Sabe que as pessoas que entram quando
como é que fala? Entra quando o bonde já está andando, o trem já está andando, ela entra, chega atrasada e quer sentar no primeiro lugar. Então, dizem que existiam alguns lugares vazios, sobrando ali no lado de direita, e entrou algumas pessoas atrasadas e ela foi e sentou no lugar da direita. É o que a gente chama de pobre de direita. Ele deveria estar apoiando o pessoal de esquerda, mas ele está lá entrando e sentando e defendendo os que estão na direita, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas. Se você tiver mais, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Esses assuntos são muito importantes. Religião, política, sexualidade deveria ser conversado igual a gente conversa feijão com arroz. Ninguém tem vergonha de conversar sobre feijão com arroz, que é coisa do nosso dia a dia. Política, religião e sexualidade também é coisa do nosso dia a dia. Nós deveríamos conversar isso como se a gente estivesse conversando sobre feijão e arroz, tá bom? Forte abraço, fica na paz, se inscreva no canal. Tchau, fui!